Carol Tavares. Pronto. Tchau, 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 Rita. Então vamos ver aqui. Esperar, muito bem. Esperar a doutora Elisa. E agora, peraí, deixa eu só fixar aqui o nome dela. Pronto. Ali, ela já tá aqui. Responder para Elisa Tavares. Pronto. Doutora Elisa é sensacional. Ela tem várias coisas. Muito bem, tudo bom? Boa tarde, doutora Olá, Elisa. Tá bem? Carol. Pode me Olha, chamar de Elisa e ai, agradeço muito ao convite. Muito honrada. obrigada, eu que agradeço. E é uma legião de fãs aí, um monte de gente entrando já com o olhinho apaixonado, doutora Elisa, Ah, Algilete, querida. Algilete Paz, ó. Vamos chegando, pessoal. Adoro ver isso, o pessoal aí do Brasil inteiro, se Deus quiser, aí participando com a gente. eu Aline, Mari estava Silva, olhando, né, Patrícia. o seu perfil, tem tanto seguidor, mas esse histórico assim nas redes sociais veio de onde, Lisa? Então, foi super natural. Uma vez, eu nunca tive a pretensão de ter muitos seguidores. Daí, uma certa vez que eu estava fazendo aniversário de magistratura, 3 de novembro, eu postei lá, assim, de coração mesmo, falando da minha história, como eu era agradecida, e eu ainda era juiz em Rondônia. E foi veiculado no jornal lá, me ligaram, enfim, deu uma repercussão muito grande, porque, na verdade, minha história é difícil, mas não é a única. Mas muita gente não conta, e muita gente que passa na magistratura, por exemplo, em concursos difíceis, falam a sua história, que parece ser perfeita. Ó, sempre fui o melhor aluno, passei com um ano. E daí é aquela coisa como se fosse não palpável. E eu ali contei a história de uma pessoa cheia de erros, que tomou um monte de tombos, não veio de uma família assim abastada, enfim, ninguém apostaria que eu seria juiz. Era como se fosse sei lá, uma final de Copa do Mundo, ali o time pequeno ganhar, entendeu? Da África, aqueles que perdem de 10 para todo mundo. Mas Eu estudei um pouco, vi um pouco realmente da sua história, muito interessante, mas dá uma recapitulada então para a gente, só para a gente abrir os trabalhos aqui do pessoal que está chegando. bem, assim, eu nem sei por onde começar a minha história, né? Mas vamos lá. Eu venho de uma família, assim, com uma situação econômica difícil. E quando eu falo isso, né, eu até falo, ó, não é com intenção de promoção pessoal. Eu não tenho interesse de ficar provando nada. Na verdade, eu falo porque eu tenho orgulho do meu passado, e e também para incentivar pessoas, porque eu já fui desincentivada. Pessoas já me falaram que é como se fosse, olha, para passar tem que estudar o dia inteiro, tem que ser parente de não sei o quê. E ninguém falou para mim, ó, continua, você está no caminho certo. Como eu precisei e ninguém falou. Então agora eu falo porque se eu ajudar uma única pessoa com a minha história para que ela não desista, porque tem muita pressão para que desista, já terá valido. Então, é algo assim que me enriquece. Realmente, Aí acabou que, enfim, foi crescendo aí meu número de seguidores, e bem participativos, aliás, que eu considero amigos. Eu até sinto falta de um ou outro que eu sempre vejo na live, aí não está numa determinada live. Eu nunca estou sozinha. Eu vou ali no Instagram, eu ali posto, é como se fosse uma coisa assim. Eu não estou sozinha, é É exatamente verdade. isso. E se eu Tem, puder ajudar alguém com. Aliás, várias pessoas mandam mensagens com a história, enfim. E se eu puder ajudar e eu faço o máximo possível, terá valido. mas aí o sonho da magistratura começou quando? Eu advogava. E eu não gostava de advogar. Não porque advogar seja inferior, não. Muito pelo contrário. Advogar é uma profissão nobilíssima.
e não há hierarquia entre juiz, advogado e procurador do trabalho, enfim, qualquer área ali não há hierarquia, somos todos operadores do direito, mas eu sou uma pessoa idealista. Então, representar, defender os interesses de uma parte não condiz comigo, porque às vezes aquela parte eu vou concordar e às vezes não. Enfim, então a advocacia... Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não sou muito de argumentar. Se você me convencer que eu estou errado, ok. Eu não tenho aquela coisa argumentativa, entendeu? Entendi. E, enfim, são pequenas coisas que a gente vê da questão da vocação. E daí eu comecei a estudar. E eu não fiz cursinho nem nada. Como eu falei, eu venho de uma família bem simples. Minha mãe é cabeleireira, nem terminou o ensino fundamental. Ela não acreditava que eu seria juiz, ela só via o tempo passando e a filha dela não tinha carro, enfim. Não, Mas peraí, mas só para entender direito. Aí você foi. O direito você escolheu, já estava definido na sua cabeça. Quando você começou depois da formatura, aí você foi advogar. Aí percebeu. Era na área trabalhista, não? Sim, sim. Sim. Aí percebeu que gostaria de ser juíza e resolveu estudar do nada. Ninguém não fez nenhum projeto assim de cursinho, de nada? Não, eu fiz o meu projeto eu mesma, só que assim, eu comecei estudando errado. O que eu fiz? Me falaram, olha, o Godinho é a Bíblia da magistratura. Eu fui lá, peguei super crua, peguei o Godinho e resumi inteiro. Só que assim, eu não tinha preparo ainda para pegar um Godinho, que é uma leitura densa, enfim, não fluida. E resumir um livro, primeiro, resumir, para mim, o custo-benefício assim, do tempo não é legal. Tem que ser uma pessoa que rende muito resumindo e sabe resumir. Porque não é simplesmente resumir, o meu resumo ficou quase a reprodução do livro, sabe? Eu fiquei ali um tempão naquele, e só estudei trabalho e não tinha preparo ainda para ir logo pelo Godinho. E daí eu vi, estou fazendo errado. Aí você fazia coordenando o seu tempo como, assim? Porque você trabalhava. Sim, aos poucos eu fui me burilando. Quando eu vi que, eu estou estudando, mas como que eu vou saber se eu estou estudando um tempo suficiente? Aí que me veio a ideia de comprar um cronômetro para estudar. E eu percebi que, o cronômetro até para ir no banheiro eu parava. E eu percebi que eu rendia mais de manhã. Eu advogava o dia inteiro e melhor do que ficar madrugando, para mim, era acordar bem cedo, que minha cabeça estava fresca. Mas é assim, cada um é cada um. Eu funciono melhor de manhã, mas tem gente que é da noite. Então, para mim, eu acordava às 5 da manhã, estudava ali 3 horas, quer dizer, gastava 2 horas e meia, porque eu gastava o tempo do café, que eu fazia um café, enfim, eu fazia um intervalozinho de manhã. E daí eu ia para o trabalho e eu tentava estudar na hora do almoço 30 minutos, mas isso começou a me queimar no escritório, entendeu? O negócio de ficar estudando lá 30 minutos, ia almoçar correndo e estudava 30 minutos, todo mundo via, enfim. Aí eu parei. Aí quando eu voltava para casa, eu estudava 1 hora. Às vezes eu até estudava mais, porque assim, minha meta era 4 por dia, de segunda a sexta, e no sábado 5 horas. E quando tiver edital aberto, também aos domingos e feriados. E daí eu comecei a ter, o cronômetro era o meu fiscal, porque eu queria ver quanto tempo eu rendi, quanto tempo eu estou estudando, porque a gente se engana, fica ali toda hora parando e fala, estudei o dia inteiro. Não, é bom cronometrar, é o seu fiscal ali. Aí que você vê a primeira vez que você usa o cronômetro. Nossa, eu achava que estudava tanto e só deu isso aqui. Então, eu penso que é importante. Aí depois eu comecei a ver que era bom, além do cronômetro, você colocar uma meta. Mas assim, meta, mas não é para correr e não entender nada, né? Enfim, aí eu sei que depois, ali de um tempo que eu fui aperfeiçoando, eu fiz o meu método, que tinha lá, eu estudava doutrina, lia muito informativo do TST, lia notícias do TST e revista LTR. Aí, isso eu ficava estudando o tempo todo, sem edital. Aí, quando abria edital, que eu separava por fases o meu estudo. Ficava ali 30 dias para a primeira fase,
E quando eu passei, eu lembro que a prova que eu passei, eu nem estudei para a primeira fase, porque por mais que a gente pense, olha, memorização, esquece, não esquece, vai ficando. Isso é maravilhoso do concurso para a vida. Vai ficando, a gente nunca perde o estudo. Talvez seja a única coisa da vida que a gente nunca É perde. verdade. Então, É. você é reprovado, pensa que perdeu. Não, você ganhou muito. Você fez uma construção para continuar usando. Uhum. E daí eu lembro que essa prova que eu passei, eu fui, não deu tempo de estudar a primeira fase, que eu tinha feito uma segunda na semana anterior, fui para lá e, enfim, eu lembro que eu era boa em primeira fase, eu não reprovei em primeira fase. Uhum. Eu fazia, separava lá a questão da memorização, daí como eu nunca reprovava, eu fui para Rondônia fazer a prova e Rondônia a passagem era caríssima. Porque a essa altura eu estava morando no Ceará e Ceará, Rondônia é meio Oh. contramão, né? Uhum. Daí eu lembro que a passagem estava caríssima, eu quase não vou. Comprei ali com uma promoção que teve em cima da hora, já tinha desistido. Meu amigo me ligou, o Leonardo, que é lá do Ceará, o rascunho do Correio Web, inesquecível, e falou: ó, a Gol entrou em promoção. Aí o que eu fiz? Eu comprei a primeira e a segunda fase, que Nossa, eu nem já tinha tô... feito, mas eu já É, comprei. já Mas acerta que é assim, passar. mas nem por arrogância, mas pensando, eu não vou ter outra promoção dessa. O É, preço esperança. normal é estapafúrdio, né? Era muito alto. Talvez eu nem Uhum. possa pagar, então eu já vou comprar. Se eu reprovar, eu vou ter um prejuízo, né? Aí, Uhum. mas graças a Deus eu passei e foi a prova que eu passei. Então, assim, o que que a Quanto vida tempo levou? que eu comecei a estudar assim correto, um- uns 2 anos. Entendi. Nossa, muito determinada, né, Elisa? E engraçado, quando você fala disso, parece um estudo meio solitário, assim, você comprou o cronômetro, você fica uma coisa meio porque geralmente é grupo de estudo, né? Geralmente o pessoal faz numa vibe assim de, sei lá, o meu namorado quer ir, eu também vou para magistratura, mas parece que foi um momento meio sozinho na sua vida, né? Foi. É por isso que eu falo a minha história e tento ajudar as pessoas, porque eu estudei Uhum. sozinha e eu sei que muita gente não tem ninguém. Ou Uhum. tem pessoas, mas assim, não tem alguém da área que possa auxiliar. E uma palavra, às vezes, faz alguém não desistir. Assim como na vida a gente está mal, às vezes alguém que vem do nada, oi, você tá bem? Já melhora o nosso dia. Então, Verdade. assim, eu sempre falo, ó, eu não sou a melhor história de concurso e eu reprovei, estudei errado, enfim. E eu passei. Se eu passei, eu não sou genial. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sou genial. Cometo um monte de erros, faço besteiras, enfim. Já fiz. Na faculdade eu não fui a melhor aluna, peguei dependência, inclusive. Mas eu passei. Não é porque você não fez uma faculdade maravilhosa que você não vai passar. Não é porque você fez uma faculdade maravilhosa que você já passou também. É Depende de verdade. você. A única coisa, a única que é insubstituível é a sua determinação. Porque conheço gente que fez direito na USP, depois ficou aí. Hoje cai comigo a ação, eu vejo a petição inicial da pessoa e é assim ruim, entendeu? E Uhum. assim como eu conheço gente que fez uma faculdade que o pessoal brinca, ai, caiu o RG, tá matriculado, mas a pessoa foi o que ela podia naquele momento. Mas ela deu tanto valor que ela estudou, estudou e hoje é fera. Passou no Verdade. concurso que quis ou advoga e enriqueceu. Lembrando que concurso não é o melhor, é questão de vocação. Advogar ganha bem mais, mas é uma questão de vocação. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, fosse advogar para alguém, a pessoa perde, eu não cobro nada. Então, assim, eu ia à falência advogando. Então, não era para Uhum. mim. E vem cá, e aí depois quando você passou no concurso, que tal? Um sonho realizado ou não era bem o que você imaginava? A aprovação na magistratura, sem dúvida,
o mais importante da minha vida. Eu ainda não tenho filho, mas eu não tenho dúvida que, com certeza, isso que eu passei, superei, eu vou contar para o meu filho e vai ajudá-lo ali a estudar e superar ali as adversidades. Eu vou mostrar para ele que as coisas não são fáceis, mas que se a gente quiser, a gente luta e a magistratura é uma missão para mim, é algo muito importante. Não é, por exemplo, um cargo público bom que eu tenho meu garantido, não. Eu entendo que se você quer exercer uma função pública, e a magistratura, seja qual for o ramo, é uma função sobretudo social. Não é só você. Na verdade, o poder que você tem para exercer essa função é, na verdade, uma responsabilidade, uma obrigação, ali não é um poder seu, é um poder ali que o Estado te confere para fazer o que é correto ali em prol do crescimento da sociedade, enfim, não é por você. Então, não tenham essa vaidade. Quer o concurso? Veja realmente se é a sua vocação. Uma vez conversando com uma amiga, ela falou, como que eu vou saber se é a minha vocação? Aí eu falei, olha, se você conseguir um trabalho como advogada e ganhar até um pouco mais, não tiver perigo de ser mandada embora, você ainda vai querer a magistratura? Ela falou, não. Aí eu falei, então você não tem vocação. Porque a vocação, quando é pelos... claro, ali o valor que recebe é um atrativo, afinal de contas a gente tem que se sustentar. E quando se sustenta com base no que a gente tem, a gente pensa no nosso sustento, ser um pouco mais confortável. Mas isso não deve ser a bússola ali da sua escolha. A sua escolha tem que ser ali a sua vocação, pelo seu bem e da sociedade. Mas em termos de mudança de vida, né, você falou que você levava uma vida muito difícil. Aí você lembra a primeira coisa que você comprou de diferente, a primeira coisa que você fez com o seu salário de juíza? Lembro, nossa. O que você fez? Eu não tinha, aliás, eu viajei, foram várias coisas, porque assim, quando eu estudava lá com sono, eu sempre ficava pensando, um dia, não sei o quê, um dia. Eu lembro que uma vez eu passei um ano novo, 2 anos novos, aliás, estudando. Eu estava com prova de sentença em janeiro, fiquei em casa, tipo, eu lembro que eu estudando assim, porque dia 31 à noite já começam os fogos, escutando aqueles fogos e estudando. Daí eu lembro que eu estudei tanto que eu parei assim, e fiquei escutando os fogos da Paulista, que obviamente eu só escutei, eu não tinha vista para Paulista, mas é que é bem barulhento, e fiquei assim na janela e pensei, um dia eu vou passar o ano novo em Paris. Sabe aquelas coisas? Não, eu pensei, eu vou passar o ano novo onde eu quiser, num lugar bem maravilhoso para compensar. Eu fiquei com aquela fé tão grande que aquele sacrifício ali era por algo melhor. Eu sempre pensava, é melhor me sacrificar agora do que passar a vida inteira me sacrificando. E eu fiquei pensando, eu vou passar num lugar maravilhoso. E daí eu fui para Dubai. Então, quando eu cheguei lá... tava lindo aqueles fogos, mas na verdade, para mim, o que importava era, eu tô aqui, eu ali estudando numa kitnet fedorenta, mas que eu adorava, enfim, com uma cadeira que não tinha nada de ergonômica, o zelador do prédio me emprestou. Mas ali eu continuava, eu não ficava reclamando. Se eu fosse aquela pessoa que ficasse reclamando da vida, ia ter um monte de coisa para reclamar. Desde o pouco que eu dormia, até a cadeira que eu sentava. Eu ia trabalhar, eu ia a pé para o escritório, eu passava em frente ao Damásio, quando o Damásio era ali na Liberdade. Vi um monte de gente entrando para estudar o dia inteiro na cabine. Então, assim... Se eu fosse aquelas pessoas que ficassem ali comparando minha vida com a do outro, ouvindo opiniões alheias, veja bem, tem opinião que é dada na maldade, mas tem opinião que desmerece seu sonho que nem é dada na maldade. O que importa é, quando você ouve algo, o que você vai fazer com aquilo. E antes do que você vai fazer com aquilo, porque você não está estudando e está ali escutando aquilo, né? Então, esse tempo de concurso me deu essa
essa coisa de escutar sem trazer para dentro. Sabe assim, quando falavam, tem que malhar, imagina, tem que eu pensava, não dá tempo, não adianta. Depois que eu passar, eu fico fitness. Aí depois que eu passei, eu comecei a malhar, até gostei. É, E mas você não tinha, você era gordinha? Por que era? não, eu era uma magra normal, um corpo normal. Normal. Que nunca tinha feito, nunca tinha malhado. Nunca tinha malhado na vida. E assim, para estudar, minha compensação era comer. Tipo, São Paulo faz muito frio. Eu fazia brigadeiro, assim, tipo, 2, 3 vezes na semana. Eu comia a lata inteira ali. E eu ia com tanta gula ali, tanta ansiedade, que eu queimava o céu da boca com aquele brigadeiro. Nossa, Maria. Mas, nossa, enfim, depois eu treinei, fiz dieta, mas assim, claro, eu não recomendo que quem pode fazer atividade física é melhor, quem pode fazer uma dieta saudável, aliás, deve fazer. Dieta não tem nada a ver com tempo, tem a ver com cuidado com o corpo. Eu até concordo que às vezes não dá tempo de treinar na academia, mas uma dieta, questão de salada, não ficar comendo gordura, faça uma dieta que é até melhor para você, porque a gente é o que a gente come. Então, por exemplo, ômega 3 estimula a questão da memória. Ficar comendo coisa frita lá com aquele óleo que não sabe nem há quanto tempo tá lá fritando aquele salgadinho, faz mal, te deixa pesado, você não rende no estudo. Então tem que ver por uma questão de saúde e até de aproveitamento. Eu não segui nada disso, tá? Eu me alimentava super mal, era batata frita para ficar feliz ali estudando, enfim, eu pensava, no meu intervalo eu vou comer batata frita, mas não façam isso. Mas você falou que você morava numa kitnet, então você não morava mais com seus pais. Não, eu consegui trabalho em São Paulo e eu fui morar numa kitnet. Só que assim, eu advogava, eu ganhava 2,5. Aí a kitnet era 600 e eu usava o dinheiro para viajar, para fazer prova. Então, assim, era assim meu salário, tipo, eu ficava negativa, aí vinha o meu salário só para ficar zerado, ficava no zero quando eu recebia. Aí você vivia do especial. Aí eu ia até o menos do que eu recebia, quando eu recebia, vinha e ficava no zero. Então, quando eu estava no zero, eu estava rica. Mas aí você não sentia falta dos seus pais? Quando é que você saiu de casa, então? Eu saí de casa... que foi o quê? Uns 3 anos depois que eu me formei. E eu sentia, mas eu pensei, em São Paulo eu vou ter mais oportunidades. E nem é isso hoje em dia, principalmente com a questão da internet, dos cursos. Olha essa live, por exemplo. Você que está me assistindo, assiste da mesma forma de quem está em São Paulo, no interior do Maranhão, não faz diferença nenhuma. Só que antes fazia, né? Enfim, daí eu sentia falta, mas ao mesmo tempo eles passaram a acreditar em mim, principalmente o meu pai. Minha mãe era um pouco mais cética. Meu pai, teve uma época que eu até parei de falar para minha mãe que eu reprovava, porque ela ficava mal, e o meu pai sempre me dava aquela força, não desista da luta, não desista da luta. E como era bom ouvir aquilo, uma mera frase assim, uma pessoa que eu sabia que ia ligar e me falar, não desiste da luta, que mostrava que confiava que eu ia passar, e eu já sabia o que eu ia ouvir, mas eu ligava porque eu precisava ouvir. Então, essa coisa de falar uma palavra para alguém, dar um conselho, eu realmente acredito nisso. Que você pode ajudar aí quem está estudando errado. Muita gente já veio falar comigo e eu falo a questão do estudo ali, do método. O método é muito importante, porque você percorre um caminho, você tem que ter uma bússola, uma diretriz. Não adianta estudar e tudo que vem não sabe o que está estudando, ou seja... primeira fase, eu nunca reprovei em uma primeira fase. Por quê? Porque eu sabia estudar. Por exemplo, lei de SA, tem mais de 400 artigos, a lei das sociedades anônimas. Para o concurso da magistratura do trabalho, tá no edital? Tá, só que se cair é uma. Só que para
você ler 400 artigos para ganhar uma questão, eventualmente, não valia a pena, principalmente para mim, que trabalhava. Então, o que eu fazia? Eu não lia a lei das SAs, mas eu lia tudo ali do CLT, nossa, já tinha decorado. Eu lia todo o básico ali. Eu deixava de ler SA, mas assim, teve prova que caiu SA, eu errei, só que eu fiz 93 pontos na prova, ou seja, mesmo não estudando SA, não me fez falta, porque o arroz com feijão eu estudava tanto, e primeira fase é muito isso. Uma outra coisa que primeira fase eu observava, quando eu fico estudando normal, quando para ali para o edital, primeira fase, os meus 30 dias, é lei, informativo e Constituição sem exceção. Eu não lia nada de doutrina, eu não lia nem assim coisa em site. Era aquele meu tempo ali para estudar a lei. Tinha ali, eu separava até dias de estudo por matéria, por exemplo, processo civil, 5 dias. Aí eu já estudava processo do trabalho para ir comparando, aí colocava 2 dias. Era tudo ali pensado para atingir um fim. Então, assim, tenha um método. O método é bom para tudo. É verdade. E me conte uma coisa, você lembra assim o primeiro caso que você julgou assim que tenha te emocionado, que tenha te marcado? Vários. Só uma observação. O primeiro caso assim que eu sentenciei, eu fiquei acompanhando, né? Se recorreu. E assim, eu achei que eu ia fazer no primeiro. Eu fiquei toda feliz que manteve minha sentença. Então, aquela coisa. Aí eu viciei em ficar acompanhando meus casos, mas não dá para acompanhar todos, né? Então, quando tinha um assim mais complicado, uma justa causa, eu queria ver se o tribunal ia manter, sabe? E eu fiquei acompanhando. E assim, casos, teve vários. Como eu disse aqui, eu acredito não, o juiz exerce função social, porque o direito do trabalho é social, é direito fundamental. Você trabalha com aquilo, não tem como não dizer que você exerce uma função social. E a gente vê ali a questão das dificuldades das pessoas. Por exemplo, um rapaz, a mãe dele morreu pelo HIV, um rapaz não, uma criança de 10 anos. E a mãe, no caso a avó da criança, estava ali representando o espólio. E assim, ia receber de rescisão 1.000 e pouco. E com aquela criança, eu olhei assim para ele e falei, olha, estuda, cresce e estuda para ajudar sua avó. E sabe que depois eu fui até para o meu gabinete e me emocionei ali, que eu pensei, puxa, quanta dificuldade vai ter essa criança, às vezes não vai ter oportunidade de estudar, enfim. Mas a gente vê ali muitas situações de extrema dificuldade. Eu fui juíza em Rondônia e em São Paulo. Lá em Rondônia é um outro Brasil, que aliás eu tenho muita saudade de Rondônia, mas por exemplo lá o jus postulante, que a gente pensa que não existe na prática, lá tem muito. Lá tem nas varas do interior sala de atermação, para a pessoa ir lá sem advogado e fazer a atermação. Lá, mesmo? tem ali, eu tirei foto até, sala de atermação. Justiça itinerante, eu fiz lá em local assim, de dificílimo acesso, que no caso o tribunal faz uma espécie de acordo ali com uma pequena empresa, para ali numa empresa pequena, até sem estrutura, o juiz ficar ali, fazer audiência assim numa sala qualquer, como se fosse uma sala de espera, nós levamos computador, mas mesmo assim fica... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 5 anos. Nossa, amor. Eu vejo agora, por exemplo, na questão da audiência telepresencial, como vai ajudar esses locais aí afastados. Porque realmente muita gente deixa de entrar com ação por causa de dinheiro, às vezes é mandado embora, volta para onde morava, não tem como ir para o local, agora não vai mais ter isso, tem a desterritorialização. Então, foi muito bom para mim passar por Rondônia. Eu vi 2 Brasis ali e o juiz tem que estar preparado para todos os Brasis, para todas as realidades. Porque verdade. aquele Brasil não é o Brasil dele, é o nosso Brasil. O Brasil é um só, mas com algumas dificuldades.
E tem algum tipo de caso assim que você, só de ver a inicial vontade de sair correndo? Tem. Que não, como é que é? Por exemplo, aquelas iniciais gigantes de 500 páginas, né? Para gente, escrevam o necessário. Esse negócio de escrever muito, tomem cuidado. O quanto mais sucinto você for, melhor. Então, quando todo juiz, quando vê aquelas iniciais gigantes com um monte de pedido, agora está menos por causa da reforma, a questão da sucumbência. Mas, por exemplo, tinha dano moral, aí lá no pedido de dano moral, A.1, dano moral em razão disso. A.2, dano moral, tipo uns 10 tipos de dano moral, que era outra coisa que, assim, acaba tirando um pouco da credibilidade ali, que vê, nossa, que exagero, pedindo tanto dano moral, será que é isso mesmo? Conta a história toda e pede o dano moral. O juiz não vai ficar ali dando, ó, aqui por isso, e dano moral, ele não é precificável, né? Não é um preço. Quem entende que é um preço não entendeu o que é dano moral. Entendi. E me conte uma coisa, aí eu imaginava o seguinte, que você falou que acompanha, hoje não acompanha mais, né, as suas sentenças. Mas sabe o que eu achava que deve ser mais frustrante para o juiz? Dar a sentença, às vezes até acompanhar, e o sujeito não levar, entendeu? Você está falando de justiça social, de não sei o quê. Porque isso meio que foge, né, do poder, né? Não sei se isso é um motivo de frustração, assim. Você acha que na carreira tem... Quais são as frustrações que você acha que a carreira acaba trazendo na vida? Vou contar um caso que, assim, me chateou muito. Eu estava com a pauta abarrotada, e quando a gente está com pauta abarrotada, não tem como se dedicar tanto tempo assim para ouvir as testemunhas, enfim. Claro, a prova ali é colhida bem, mas é aquela questão que às vezes você poderia ouvir mais, por exemplo, o depoimento pessoal para esclarecer melhor. É uma questão que o juiz fica ali, né? E eu lembro que essa senhora entrou e ela pedia vínculo como doméstica. Ela trabalhou, no caso, para uma outra senhora que estava ali com um advogado mais experiente que o da outra, e eles estavam com testemunha, e eu tentando um acordo, a moça que pedia vínculo querendo um acordo, e o advogado ali já até falou, até considerei uma falta de respeito, que ele falou ali para a cliente, ó, se você fizer o acordo que a juíza está pedindo, eu me levanto e saio. Enfim, não estava querendo acordo, estava ali. Aí ficou pela questão de prova. Eu virei para ela, aí ela ficou falando, não, ela fala que eu vi. Mas peraí, mas quando o advogado tem essa postura assim, você não briga, não faz nada? Não... Hoje brigo, mas eu lembro que nesse caso aí foi o início da minha carreira. Ele teve aquela postura, eu ignorei, enfim, tava ali corrido. Depois que eu fiquei pensando nessa postura dele. Que loucura! Mas era um advogado ali bacana, foi ali uma falha dele que não era da personalidade, enfim. Então eu deixei para lá, mas eu lembro. Mas o que assim eu carrego desse dia? Enfim, ofereceram R$1.500 de acordo, só que ela queria um vínculo de 5 anos, enfim, era muito mais que isso. E eu falei, a senhora tem como provar que ia 3 vezes na semana? Porque até então a defesa falava, né, que fazia para outros no mesmo dia, que era uma vez na semana, enfim, eles estavam com testemunha ali bem seguros. Não, é porque eu acredito na senhora, mas a senhora tem que me provar. E assim, aí nisso ela olhou para a advogada e resolveu aceitar o acordo. E daí eu homologuei tudo, eu vi que até talvez ela pudesse estar certa, mas ela não tinha prova. Então eu fui ali até pela questão do ano probatório, essa mulher não ia provar.
Aí daí eu vi, ela tava com... Abraçou, assim, a advogada depois do acordo, assim, na sala. Um abraço tão forte, assim, chorando, que aquilo me partiu o coração. Eu pensei, meu Deus, eu tinha que ter aqui, mesmo a mulher não tendo testemunho, eu tinha que ter dado um jeito de escarafunchar para eu ficar com a consciência tranquila que aqui não tinha nada, porque aquele abraço foi muito verdadeiro. E eu lembro que ela ainda saiu e esqueceu, ela estava com uma sacolinha de supermercado, sabe, que ela comprou alguma coisa, aquilo me cortou o coração, depois veio buscar, enfim. E não dá, às vezes, pela correria, para o juiz ali individualmente ficar vendo cada caso. Eu gostaria que houvesse mais essa possibilidade, eu tento de todas as formas, mas tem situações de ali que até pelo ônus da prova, a pessoa está certa, não consegue provar, a pessoa está errada, mas consegue articular processualmente para sair ali com um bom resultado, e isso é uma pena, mas é do sistema. Enfim, a verdade formal, né? Infelizmente, por mais que se busque a real, a do processo é a formal, é a que se prova. E teve, assim, outros casos, mas que, por exemplo, teve um caso de fraude. Um rapaz pedia vínculo de 15 anos, falou que trabalhou na fazenda, que era um deputado conhecido do estado, e ele chegou lá no dia, não queria acordo. Nesse dia, eu estava assistindo a audiência, eu tinha acabado de me tornar juiz e estava assistindo a audiência do colega. E o colega falou, ó, eu vou ser bem... qual que era a defesa? Ele é funcionário da Assembleia e não meu. Ele tem um cargo em comissão lá, trabalha para mim no gabinete. E o rapaz falava que não, trabalhava na fazenda, enfim. Até aí o meu colega ainda falou, vou oficiar a assembleia para ver se ele trabalhava lá ou não. Aí nisso eu peguei para a próxima audiência. Só que na próxima audiência estava marcada como acordo e não como instrução. E esse rapaz chegou assim, eu vou querer acordo, eu realmente não fui empregado dele. Aí eu falei, mas olha, peraí, alguma coisa está errada aqui. O senhor falou que trabalhou 14 anos, que trabalhou para a fazenda dele, ficava ali buscando ele da Assembleia, indo para lá e para cá. Me diz, qual é? E não, eu quero receber, meu pai está doente, eu quero ir para o Paraná e eu também não quero confusão. Aí eu virei assim, vocês então já combinaram? Não tem vínculo, eu já depositei na conta, tá aqui depositado. Ou seja, a esposa desse tal deputado foi lá, fez um acordo fraudulento, deu para ver que era fraudulento e eu não homologuei. Eu deixei para homologar em gabinete para analisar e eu não homologuei e marquei uma nova audiência. Eu também não poderia instruir porque estava como conciliação. Eu marquei então uma instrução. Só que daí, substituta, né, eu saí da vara. Aí eu falei para o meu colega, então, aquele caso voltou, o que você fez? Olha, ficou uns capangas desse deputado na calçada. E daí eu acabei homologando esse acordo, não sei o quê, porque o rapaz estava com medo, eu fiquei assim, tão impotente, porque eu tentei ali, porque não se dá, não se entrega 14 anos de vínculo. Nenhum dinheiro vale isso, porque depois que você está ali fraco para se aposentar, que você precisa se aposentar, você não consegue trabalhar e não consegue se aposentar, como faz? Então, eu não homologo sem o vínculo quando eu entendo que há vínculo. E ali era uma fraude, então assim... Porém, eu não pude fazer nada, eu ainda tentei, mas tem muitos casos assim que eu ainda sofro com isso, quando eu vejo que não foi possível levar a justiça ali em razão de determinada circunstância. Eu entendo que o juiz deve dar o seu melhor e pelo menos ter a consciência tranquila. Eu fiz o meu máximo, não foi possível, mas não foi minha culpa, eu ouvi até que pôde. O juiz pode mudar muita coisa. O que você acha assim, que caracteriza ser um bom juiz? Ser um bom juiz, primeiramente, estar ali como ideal e não pelo que traz o cargo. Você tem que estar ali pelo que traz a função.
a responsabilidade do cargo. E escutar. A escutativa do juiz, muita gente chega lá e fala, não, me demitiu, agora eu quero que a justiça resolva. Há muito ressentimento, pessoas que, por exemplo, não aceitam que houve uma desconfiança sobre ela, que ela trabalhou 15 anos, é uma pessoa honesta e, por exemplo, teve uma suspeita de furto. Então, tem muitas situações e eu sempre falo, olha, aqui é virar a página, você segue sua vida. Se alguma coisa fez aí de... a justiça divina não falha, mas aqui é um outro capítulo, esquece isso para você seguir sua vida. Então, tirar aquele peso, o juiz ali conversando, a pessoa se abre. Parece até aquela coisa de, ai, clichê, mas não. Você dá a oportunidade de alguém ali se abrir, confiar em você, para você ver que você procurou a justiça e ela te atendeu. Eu acho que ser juiz é fazer com que ali no desempenho da função você seja a justiça que atende quem a procurou. Que coisa, bonito mesmo. E o pessoal todo curtindo, né? Falando, um monte de vários fãs, e eu realmente tô boba. Me fale uma coisa aqui que dessa vida de juiz aí, o que você pensa para os Aline, próximos? obrigada. Para os próximos anos, quais são os seus projetos? Só mandar mais um beijo aqui que eu fico vendo o pessoal entrando. Júnior É. Belotti, manda um filme do seu filhinho, ele tá a coisa mais linda. E várias pessoas que estão aqui, a Dani, que eu já vi, que ela sempre está nas lives, já vi aqui, Dani, Aldilete, obrigada, Aldilete. Agora voltando, desculpa, Carol. Nada, é isso. Qual foi sua pergunta? Não, a gente estava falando, como é que era? Os projetos dos próximos anos, os sonhos. Primeiramente, eu não quero perder os ideais, porque ali a realidade bate ali na gente e, enfim, questão do dia a dia, às vezes, desmotiva. Quando a gente passa num concurso público, aliás, qualquer sonho que a gente conquista, a gente antes tem a ingenuidade de achar que está tudo resolvido na vida. Não tá. Quando você tem ali um projeto, ser juíza, passou, não quer dizer que está perfeito em tudo. Você vai continuar tendo seus sofrimentos, enfim, mesmo na carreira que você escolheu, você vai ter algumas decepções, mas isso não deve mudar o que você tinha, porque você foi e buscou aquilo. Você deve continuar perseguindo essa missão. E meus projetos, eu sonho um dia ser desembargadora, mas se não for também, eu já estou na área que eu amo e eu quero participar da construção de uma sociedade melhor. Eu quero pensar no trabalho que eu fiz, algumas vidas que eu modifiquei, enfim, isso é o que vale para mim. Mesmo que eu não seja desembargadora, mas eu quero fazer diferença pelo meu trabalho. E eu já tenho a felicidade de estar onde eu amo. E também virou minha nova missão fazer com que as pessoas acreditem nelas e não importa a dificuldade, continuem lutando e passem, enfim, conquistem o sonho que tenham. Claro, eu não estou falando a virar atriz de Hollywood, contracenar com Brad Pitt. Esse tipo de sonho é mais sorte, né? Mas ali, o que você quer realmente, que ali é trabalho e estudo, não desista. E não fique falando muito sobre a sua vida, não fique pedindo muita opinião. E vai lá e lute. Suma e apareça já com o sonho conquistado. Fale pouco, pense muito e estude o dobro. É um lema? Tem alguma frase assim que você que te caracteriza, que você goste? Tem uma frase que eu gosto muito, tem um monte, né? Mas tem uma que eu gosto muito que é porque tem aquela coisa que às vezes quando a gente reprova, fica decepcionado, até reclama com Deus, pô, você é injusto, né? Eu de vez em quando reclamava ali com Deus, que eu via, por exemplo,
amigas ricas passando e pensava, pô, estuda menos, é rica e passa, ainda na cidade que mora, né? Ainda passa no estado que mora. Aí eu, ali com as dificuldades, eu, puxa, eu estudo, senhor vê, eu não durmo direito. Mas daí eu comecei a parar de reclamar. E foi quando eu parei de reclamar que eu fiquei mais forte e passei. Mas assim, hoje eu vejo como aquelas dificuldades me fizeram uma pessoa melhor. As dificuldades que a gente tanto tem medo ali, na verdade, é enfrentando-as que a gente se torna melhor, que a gente cresce. Porque não é clichê. A vitória, ela não está na chegada. A chegada é reconhecimento, a vitória está no caminho. Então, quem tem medo de enfrentar as dificuldades não vencerá. Porque você vence ali enfrentando as dificuldades. E por incrível que pareça, quem cai está vencendo. O cair e levantar é a maior vitória de todas. É ela que te faz estar no lugar onde você quer chegar. Então, isso eu acredito na vida para tudo, seja para família, para as dificuldades em todos os setores. Você vai ter dificuldades, elas existem para tudo, mas não tenha medo, aprenda com elas. E Nossa, leve como verdade. lição. Se não aprender com elas, você vai cair pela mesma dificuldade. Então, é muito importante você aprender com essas dificuldades. E o aprendizado não vem de graça, porque a vida, ela não é uma sala de aula. Na verdade, a vida não te ensina, a vida te pune. Então, você tem que aprender apanhando para não apanhar de novo, por aquele mesmo motivo. A sua fé qual é, Elisa? Eu acredito em Deus. Eu não tenho uma religião assim, católica, evangélica, espírita. Eu respeito todas. O que faz o bem, eu respeito. Então, se você falar para mim, eu fui numa reunião espírita, que filho lindo, parabéns. Eu fui numa reunião espírita e eu vi a mensagem tal sobre ajudar o próximo, eu vou achar lindo. No evangélico também, se o pastor falou uma coisa legal. Mas eu não frequento, eu confesso que não frequento, mas eu tenho uma fé assim de pedir muito para Deus. E Deus ajuda. A gente pensa que para Deus ajudar é na hora que a gente quer o que a gente quer, não. Ele vai ajudar no tempo dele, mas assim, não peça só. Estude como se só, que aí é a minha frase, estude como se só dependesse de você e acredite como se só dependesse dele. Porque ele ajudar sem você fazer nada é injusto. Ele não seria Deus se ele fosse injusto. Então, acredite. Eu passei na hora certa. Várias vezes eu chorei ali. E depois que eu passei, eu vi que cada vez que eu chorei, cada aprendizado daquele, como valeu para minha vida. Como eu enfrentei situações piores. Até no meu oral, ali eu estava calma. No meu oral, assim, eu conversava com o examinador, que eu lembro que eu saí sabendo, eu passei. Porque foi ali tranquilo, até o examinador no meio da prova, quando você for juiz aqui, o que você vai fazer em tal situação? Já indicando ali que... Tinha passado. Mas porque quando eu cheguei para fazer minha prova oral, eu olhei para a cadeira que eu ia sentar e pensei, dessa cadeira eu levanto juíza. Mas eu pensei com uma força ali que até me emociona lembrar, daqui eu levanto juíza. E eu tinha um auditório ali cheio, eu nem escutava. Era como se o mundo tivesse parado e eu só visse os examinadores e eu ali no mundo parado. E concentrada, e assim, eu não fiquei nervosa. Eu lembro que eu errei uma questão, aí o examinador me corrigiu, eu falei assim, muito obrigada, excelência. Ficou mais bonito do que se eu tivesse acertado a questão. Eu falei obrigada, aí ele gostou, explicou mais. Então ali, na verdade, eu ganhei aquela questão errando. Então foi uma coisa ali de ter o controle dado pelos tombos que tomou. Então, ali, aquela mulher, se ela reprovasse, ela ia voltar para aquela cadeira. Foi antes de... Na verdade, eu sentei naquela cadeira, era juiz e nem sabia, porque a gente passa, conquista o que quer, quando a gente enfrentou tudo, levantou e continua seguindo em frente. É verdade, nossa. Agora, me fale uma coisa, você tem projeto acadêmico, assim,
pós-graduação, dar aula, enfim? Sim. Eu adoro dar aula, né? Eu tô dando aula de audiência por videoconferência e eu tô esperando aí o resultado do mestrado da USP. Se não der dessa vez, eu vou continuar tentando. Eu gosto muito da instituição pelo idealismo que ela tem ali entre os professores e, enfim, eu quero continuar aí nessa área acadêmica, fazer mestrado, doutorado, Ah, viajar aí. então você ainda estuda para mestrado, maluca. Aí você lê a bibliografia, resume, faz como? Do mesmo jeito que você estudou para magistratura, não? Sim, sim. Ave Eu dei Maria. uma sumida no Instagram porque eu estava estudando para a prova da USP, tá, gente? Eu sumi aí, eu fiquei estudando igual na época de concurseira. Teve um dia que, no final de semana, que eu levantei, fiquei de pijama até a noite. Tirei o pijama, tomei banho e dormi. Então, assim, eu fazia minha programação em tal dia ali, a minha meta. Eu só não usei cronômetro dessa vez, mas se eu não passar no próximo, acho que eu vou usar cronômetro. Não, mas vai passar. Você se considera uma pessoa de sorte, assim? Você ganhava coisa no bingo? Como é que era Nossa, eu essa sou sorte muito de bobeira? azarada. Eu sou muito azarada. Eu sou daquelas que se sortear coisa ruim, Aí pode você ser... Não, aquela chance da Mega Sena, aquela porcentagem ínfima. Se for para coisa ruim, eu ganho. Então, assim, eu não sou sortuda, gente. Eu sou persistente mesmo e Deus ajuda. Porque Deus ajuda. Podem acreditar que Ele ajuda. Você vai ter que trabalhar muito, mas eu fiquei de pé, continuei seguindo em frente porque Deus existe. Até assim, eu lembro que eu fui mandada embora do escritório que eu trabalhava porque eu passei assédio moral lá, que descobriram que eu prestava concurso quando eu saí 2 semanas de férias para estudar para uma prova. E eu era a coordenadora da equipe trabalhista do escritório. E um dos advogados ali da equipe falou, olha, não fala para ninguém, mas ela saiu para estudar. Enfim, quando eu voltei, quase fui mandada embora, perdi a coordenação e não me mandaram embora, mas assim, eu sabia que eu continuava com meu salário, eu estava custosa para o escritório e, ou seja, eu estava um peso e ia ser mandada embora a qualquer hora. Até que um dia realmente fui. Só que eu fiquei ali estudando, eu saía roxo na minha perna de tensão. Fui seguindo naquele escritório. Me mandaram embora e eu estava em outra prova. O que eu pensei? Eu recebi aqui um salário, que bom, eles foram legais, me deram um salário para eu me manter um mês. Eu vou estudar para essa prova esses 15 dias. Depois eu volto a procurar. Aí, quando eu fiz a prova, eu lembro que foi numa segunda-feira isso, aí terça já foi carnaval, foi uma data horrível. Aí na quarta-feira eu tinha feito entrevista muito tempo atrás no escritório e eu não fui trabalhar lá. Aí ele me mandou uma mensagem assim, acabei de ver uma entrevista sua sobre aviso prévio proporcional, parabéns. E vou começar a procurar emprego no outro dia, né? Na segunda, a prova ia ser domingo, eu já ia segunda. Aí eu só respondi assim, muito obrigada e já me encontro disponível. Aí ele, vem segunda-feira. Eu comecei a trabalhar na segunda, eu não fui atrás, então foi Deus. Caraca, Essa minha reportagem da OAB passou numa quarta-feira de cinzas. Quem que assiste? Quem que assiste? Reportagem da OAB numa quarta-feira de cinzas. Deus fez o homem que me contratou ali no escritório dele, que eu amei trabalhar, o Dr. Roberto Paraíba, advogado bem atuante, fez parte da Abrat, enfim. Amei trabalhar naquele escritório, além de um escritório muito ético, mas você vê que Deus ali está nas pequenas coisas, Ele não te deixa cair. Claro, você enfrenta dificuldades, mas Deus não te deixa cair. Que coisa, hein, Elisa? A gente ainda tem mais uns 5 minutinhos, mas aí eu queria que você falasse assim, quem te inspira, as pessoas que te inspiram, e que você falasse um pouquinho da sua vida pessoal. Seu coração bate especialmente por alguém, você falou que dá vontade de ter filhos. Quais são os seus projetos na vida pessoal? Se puder encaixar nesses 5 minutinhos. Eu quero ter filhos, enfim, meu coração bate para isso só.
já tive algumas decepções, mas acredito, sabe, realmente que a gente pode encontrar alguém, ter uma vida ali, viver com a pessoa, ter um companheiro ali, independente do sexo, mas ali a questão da cumplicidade, quando eu falo independente do sexo, eu sou heterossexual, mas na verdade é porque não importa se você é bi, se você é homossexual, todo mundo ali se completa com alguém. O ser humano nasceu para ter alguém ali do lado e passar por essa vida ali com alguém, dividindo suas angústias. Enfim, as decepções não me fizeram crer que isso não seja possível. Claro que é. O amor, assim como várias situações da vida, quando ele vem, a gente vê que ele vale a pena. É igual o ser humano. Muitos nos decepcionam, mas aqueles que nos fazem ver que, pô, que pessoa bacana, que ser humano legal, faz valer a pena confiar no ser humano, né? Então, assim, meu grande sonho é ser mãe. Depois dos 30, aí a gente vai àquela questão da maternidade, parece que é a natureza, né? Vai gritando, ver uma criança, já fico boba. Enfim, e continuar estudando em prol do direito à minha vida, ajudar pessoas que, enfim, precisarem de uma palavra. E é isso. E você, quem te inspira? E quem te inspira que você falou, que você ficou faltando? Quem é uma inspiração para você? O ministro Barroso. Sim, eu gosto muito do ministro Barroso. Rodolfo Pamplona. É uma inspiração, assim como o ministro ali na questão do direito constitucional, tá? Algumas decisões dele como ministro eu discordo, mas ali como constitucionalista, ele sempre foi minha inspiração. E como juiz do trabalho e pessoa, eu admiro Rodolfo Pamplona, uma pessoa ali múltipla, que é poeta, é civilista, também escreve na área do direito do trabalho, é uma pessoa humilde e ímpar como ser humano, é uma pessoa que eu admiro. Muitos outros, eu falei 2 exemplos. Que coincidência, porque ele vai ser o próximo entrevistado da outra. Que ótimo, não percam essa live com Rodolfo Pamplona, não percam. Eu vou assistir. E meus seguidores que ainda não seguem a Carol Tupinambá, que sigam. Agradeço muito o seu convite. Você é uma pessoa super simpática, que super competente, profissional. Eu tenho aí acompanhado o seu trabalho. Tem já uma fã e pode contar comigo também aí para o que precisar que eu puder ajudar. Querida, quem puder segui-la, gente, não vão se arrepender. Tem um conteúdo maravilhoso aí para vocês. Querida Elisa, olha, adorei também lhe conhecer melhor, acompanhava o seu trabalho, já era uma admiradora sua e impressionada mesmo com o seu carisma, com a sua força de vontade, com a sua perseverança, que dê tudo certo no mestrado. E também fico às ordens aí para a gente, depois dessa confusão toda, se conhecer pessoalmente, que a gente não se conhece, não é isso? Com certeza. Mas muito obrigada. Casório, já estou desejando um casório aí, um casal muito bonito. Enfim, os operadores do direito aí juntos, né? E é isso, querida, muito obrigada. Desculpa te deixar sem graça agora no final. Nada, imagina. Mas muito obrigada, você é linda e obrigada pelo convite. Obrigada, gente, vai ficar salvo. Muita gente pedindo aqui para salvar, mas vai ficar salvo e depois vai tudo para minha página, professora Carolina Tupinambá, no YouTube, tá bom? Beijo grande. Beijo. Obrigada. Tchau.